Certa vez, em uma vila distante, havia um grupo de pessoas que se reuniam em uma bela catedral de pedras esculpidas. Todos admiravam a grandiosidade do edifício, com seus bancos de madeira polida e um púlpito imponente. A catedral era orgulho da vila, e muitos acreditavam que ela era o símbolo da presença divina entre eles. Um dia, um ancião sábio da vila reuniu todos na praça central. Ele sentiu que algo fundamental estava faltando na compreensão da verdadeira essência da igreja. Ouçam, queridos amigos. Ele começou. Vou lhes contar uma história que talvez mude nossa perspectiva. Havia um mestre construtor que decidiu construir uma casa para o grande rei. Ele selecionou as pedras mais preciosas e começou a erguer uma estrutura magnífica. Quando finalmente terminou, olhou para sua obra com orgulho, mas percebeu que algo estava faltando. Sentia um vazio que não podia ser preenchido por nenhuma pedra preciosa. O ancião fez uma pausa, olhando nos olhos dos ouvintes, que agora estavam totalmente cativados por suas palavras. Ele continuou. O mestre então ouviu uma voz do céu que dizia: a casa do grande rei não é feita de pedras inanimadas, mas de pedras vivas. Os aldeões murmuraram entre si, tentando entender o significado da mensagem. O ancião prosseguiu. O mestre entendeu que a verdadeira casa do rei era feita de pessoas. Ele começou a reunir pessoas de todas as partes, convidando-as para serem parte dessa casa viva. Com o coração cheio de fé, formaram uma comunidade unida, sem precisar de paredes ou telhados. Onde quer que estivessem, a presença do grande rei estava com eles, pois eles mesmos eram a verdadeira casa do rei. A tensão crescia à medida que os aldeões refletiam sobre suas próprias crenças. Seria possível que eles tivessem perdido a verdadeira essência do que significa ser igreja? O ancião, percebendo a inquietação, concluiu com sabedoria. Assim é a verdadeira igreja. Não se define pelas paredes ou pelos bancos, mas pela fé e união das pessoas. Nós, como pedras vivas, formamos o templo espiritual de Deus, levando a sua presença para onde formos. Ele fez uma pausa final antes de dizer: quando falamos do DNA da igreja segundo a Bíblia, estamos nos referindo à essência e identidade espiritual, que não se baseia em estrutura física ou humanas. Assim como o DNA define todas as características de uma pessoa, o DNA da igreja é o que a define espiritualmente. É a fé em Jesus Cristo como centro, a comunhão dos crentes como corpo de Cristo na terra e sua missão de espalhar o Evangelho. Esse DNA é o alicerce divino que molda e sustenta a verdadeira essência da igreja, sendo construída não por mãos humanas, mas pela vontade e pelos princípios eternos de Deus. O silêncio tomou conta da praça. Os aldeões entenderam que a essência da igreja está nas pessoas, não no edifício onde se reúnem. A partir daquele dia, passaram a valorizar mais a união e a fé um dos outros, sabendo que eles mesmos eram o verdadeiro templo espiritual do grande rei. Pessoal, sou Pedro Gilmar e este é o canal Teologia Reflexiva. Hoje vamos explorar o verdadeiro DNA da igreja segundo a Bíblia. Paulo nos ensina que somos santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. A verdadeira igreja não está em templos físicos, mas em pedras vivas, as pedras vivas que refletem a presença de Deus. Vamos desconstruir conceitos que limitam nossa espiritualidade e entender que a igreja é a comunhão dos crentes, vivendo a essência de Cristo. Esta jornada não só abrirá novos horizontes espirituais, mas também trará clareza, renovação e propósito à fé. Hoje vou trabalhar a parábola que criei, explicando como ela reflete essa verdade essencial sobre a igreja. Toda a explicação será fundamentada e evidenciada na Bíblia, de forma substancial, como Paulo ensina em 1 Coríntios 3, 16, 17 e 6, 19 e 20. Será que você já parou para pensar que pode estar sendo enganado, confortável em sua zona de conforto espiritual? Será que você tem medo de mudança? Desafie-se a sair da superficialidade e descubra o verdadeiro significado da fé.
A Catedral Magnífica. O que você entende por igreja? Para muitas pessoas é um edifício físico. Acreditam que a grandiosidade de uma estrutura física define a igreja ou sua conexão com o divino. Lembre-se do que Jesus disse aos discípulos sobre a beleza do templo em Jerusalém? Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus ensinava que a verdadeira essência da igreja não está em edifícios físicos, por mais grandiosos que sejam. A voz do céu e as pedras vivas. Você acredita que a presença de Deus está limitada aos edifícios? A voz do céu representa a revelação divina. Mostra que a verdadeira casa de Deus é feita de pedras vivas, pessoas. Isso é enfatizado na conversa de Jesus com a mulher samaritana, onde ele disse: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim adorem. Deus é espírito. É necessário que os que o adorem em espírito e verdade. Jesus estava indicando que a adoração verdadeira transcende qualquer construção física, seja em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Para entender melhor, pense assim. Quando Jesus diz que a verdadeira adoração deve ser em espírito e em verdade, ele está dizendo que adorar a Deus é algo que vai além de estar em um lugar físico, como um templo. A palavra transcender significa ir além de algo. Então, Jesus está ensinando que a verdadeira adoração transcende, ou vai além de qualquer construção física. Em outras palavras, a verdadeira adoração não está presa a um local específico. O que realmente importa é a atitude do coração e a sinceridade da fé. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, porque a verdadeira adoração é sobre a sua conexão espiritual com Deus, não sobre o lugar onde você está. A comunidade unida sem paredes ou telhados. O que define a essência da igreja para você? Quando o mestre reúne as pessoas para formar uma comunidade, a parábola ilustra que a essência da igreja está na comunhão dos crentes. A verdadeira igreja é formada por pessoas que, unidas pela fé, vivem a presença de Deus em suas vidas diárias. O DNA da igreja. Já pensou sobre o que realmente define a igreja? O ancião explica que o DNA da igreja é fundamental. Assim como o DNA define todas as características de um ser vivo, a essência espiritual da igreja está enraizada em Deus. Pedro afirma: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta confissão de fé é a base sobre a qual a igreja é construída. Pedro também escreveu: Vocês também, como pedras vivas, estão sendo edificada a casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Cada crente é uma pedra viva, que faz parte dessa construção espiritual. A conclusão da parábola é que a verdadeira essência da igreja está nas pessoas e não nos edifícios. É um chamado para que os crentes valorizem a fé e a união. A igreja, portanto, é uma construção espiritual que transcende o materialismo, refletindo a presença viva de Deus entre os crentes. Como Jesus disse a Pedro: Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, indicando que a verdadeira igreja é construída sobre a fé em Jesus Cristo. Essa parábola nos lembra que, enquanto os edifícios podem ser importantes para reunir os crentes, a verdadeira igreja é formada pelo relacionamento e comunhão entre pessoas que têm fé em Deus. A essência da igreja está nas pedras vivas, os crentes que carregam a presença divina em suas vidas e ações, fundamentados na confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Assim, adoramos a Deus em espírito e em verdade, conforme Jesus ensinou a samaritana, sabendo que o Pai procura aqueles que o adorem, desta maneira. Se você chegou aqui, quero expressar meu sincero agradecimento. Cada vídeo que produzo é resultado de horas de pesquisa e dedicação. Eu me esforço para trazer um conteúdo original e único, evitando copiar o que já está por aí. Minha missão não é ofender, mas oferecer reflexões profundas e insights valiosos, que realmente façam a diferença na sua jornada de conhecimento. Se você valoriza esse trabalho, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Juntos, podemos ampliar essa comunidade de pessoas que buscam aprender e crescer continuamente. Sua inscrição e compartilhamento
são fundamentais para que eu possa continuar trazendo conteúdo de qualidade. Muito obrigado por assistir até o final e por fazer parte desta jornada.